Então, boa noite a todos. Eu acho que eu já dei boa noite, mas faltou dar boa noite para os conscientes também, então vou aproveitar, né, agora. Então, hoje a gente vai falar, dentro do tema programação existencial, nós vamos falar sobre a organização do tempo. Vai ser a segunda parte, porque mês passado a gente falou sobre a organização do tempo, mas falamos mais na parte teórica do conceito de tempo. E o assunto que foi tratado foi com o objetivo de que cada um pudesse avaliar como é que está gerenciando o próprio tempo. Então, eu vou fazer um pequeno resumo aqui no início, né? Mas a gente vai ser um pouco mais rápido para a gente falar um pouquinho mais sobre as técnicas e ferramentas que a gente ficou de tratar esse mês. A metodologia vai ser do mesmo jeito, né? Quem quiser interromper no decorrer, fique à vontade. Quem quiser fazer alguma colocação, tá certo? E para aqueles que podem estar vindo pela primeira vez, né? A gente trabalha aqui em cima do princípio da descrença. Então, não acredite em nada do que for dito aqui, né? Experimente. Se servir para você, aproveite. Se não servir, né? Jogue fora. Então, vamos lá. Então, no mês passado, a gente concluiu a nossa palestra falando o seguinte, que para uma boa gestão do tempo, seria necessário entender como você organiza seu tempo atualmente, né? Conhecer os tipos de dificuldades que você confronta ao gerenciar o seu tempo, identificar as fontes desse problema, isso é muito importante também, e definir o método de aproveitamento do tempo. Hoje a gente vai falar sobre esses métodos. Então, mesmo quem não fez a avaliação, hoje, enquanto a gente estiver falando sobre os métodos, vai dar para fazer aí também uma autoavaliação. Inclusive, a gente trouxe uma ferramenta aqui, que ela não apenas ajuda você a organizar, mas inicialmente ajuda você a fazer um diagnóstico de como e em que você está utilizando o seu tempo, certo? E aí, no mês passado, a gente fez essa perguntinha aí, né? Por que administrar melhor o tempo? Então, é interessante quando a gente se propõe a essa mudança, essa reflexão de organizar o tempo, que a gente se pergunte por que a gente quer isso, né? É porque meu amigo falou que é interessante, é porque está na moda hoje gerenciar melhor o tempo, é porque existem muitos livros falando sobre isso, alguma novela abordou o tema, ou algo em mim, né, está demonstrando a importância de gerenciar o tempo. Então, a gente falou aqui que o hábito de desperdiçar o tempo é passado de pais para filho, de professor para aluno, né? Então, nós não somos ensinados a gerenciar o nosso tempo. Então, desde pequenininho, a gente é condicionado nesse sistema, né? De deixa a vida me levar. Na verdade, assim, a metodologia de ensino, ela deveria estar voltada para a gente trabalhar melhor o nosso tempo desde pequenininho, mas não é bem assim que acontece no nosso dia a dia, né? Então, o que é que a gente faz? A gente deixa nosso tempo se escoar, né? Nossos pensamentos ficam vagueando. Então, quem é aqui que já não teve a experiência de estar lendo um livro, né? Aí lê, às vezes, algumas páginas e de repente para, mas o que foi mesmo que eu li, né? Por que será que isso acontece? Se você parar para observar, é porque você não estava focado no que você estava lendo. Provavelmente, ou sua mente estava no passado ou no futuro, mas não estava ali concentrado naquilo que você estava fazendo. E aí a gente segue nossa existência achando que sempre haverá tempo. E aí a gente costuma adiar nossas atividades, nossos afazeres, nossos objetivos de vida para o dia de amanhã. E aí o que acontece? O tempo vai passando,
né? Às vezes chega o final do dia, a gente tem aquela sensação de que a gente não fez tudo o que tinha se proposto a fazer. Chega no final de semana, a gente conclui isso também. Final do ano, né? Aquele momento, né, que todo mundo vai fazer uma avaliação de como foi seu ano, fazer novas propostas para o ano vindouro e fica com aquela sensação de que o tempo está passando rápido demais, que não está dando para fazer o que a gente gostaria, né? E aí a gente questionou sobre isso. Então, o que é que acontece aí? Muitas vezes a gente chega ao final da existência, né? E fica se perguntando, para onde o tempo foi? O que é que eu fiz com o meu tempo? Né? E aí eu pergunto, para a gente ir aí preparando nossa mente para o tema, o que é que vocês estão fazendo com o tempo de vocês atualmente? Vocês estão utilizando o tempo a seu favor ou contra vocês? Vão pensando aí. E aí, muitas vezes, esse sentimento de que o tempo está passando, né, por nós, ele pode nos assustar. Então, a gente falou que, de um lado, a gente tem as pessoas que vão deixando o tempo passar como se tivesse sempre muito tempo, né? Mas aí temos também, no outro lado, no outro polo, aquelas pessoas que ficam um pouco assustadas com a rapidez do tempo, segundo a interpretação delas. E aí elas acabam o quê? Presas ao tempo. Vão passando de um projeto para o outro, né? E com essa sensação de que o tempo está sempre curto, que não dá tempo, ela termina sem tempo para as coisas que podem ser realmente importantes na vida dela. Então, a gente já falou aqui da síndrome da bicicleta ergométrica, né? Então, aquelas pessoas que pedalam, aí o mostrador lá da bicicleta está mostrando que ela caminhou, sei lá, uns 50 quilômetros. Só que, na verdade, ela não saiu do canto. Então, hoje em dia, a gente encontra muitas pessoas assim, que têm a sensação que estão fazendo muito, estão se sentindo muito cansadas, não tem tempo para nada. Só que quando elas vão observar o que é que elas fizeram com o tempo, não tem muita coisa aí. E a gente vai falar mais à frente sobre isso. E aí eu falei também sobre o meu amigo, né? Um amigo que eu tenho, que costuma dizer que 24 horas para ele é pouco. Ele diz que o dia dele deveria ter 30 horas, 35 horas, né? E aí a gente perguntou aqui, será que o problema desse meu amigo realmente é falta de tempo? E aí eu já vou responder, que essa foi uma conclusão que fizemos semana passada. A gente concluiu que não era falta de tempo, era falta de organização. Porque mesmo que esse meu amigo tivesse um dia com 30, com 35 horas, com 40 horas, é provável que ele continuaria com essa sensação de falta de tempo, devido à maneira como ele gerencia esse tempo. E aí nós concluímos que a gestão, o gerenciamento do tempo, ele tem tudo a ver com a gestão pessoal. E aí eu pus essa figurinha aqui, que nós chamamos aqui de roda da vida, que nós sempre trabalhamos com ela no nosso planejamento de vida, né? Onde essa roda, ela está aqui distribuída nas várias áreas da sua vida. Então tem lazer, a parte intelectual, saúde, vida financeira, amigos, família, espiritualidade ou consciencialidade. Então, a gente divide em quantas áreas a gente interpreta que a nossa existência tem, né? Então, de acordo com a gestão de todas essas áreas aqui, isso aí vai ter muito a ver com a forma que a gente está gerenciando o nosso tempo. Porque aí o que é que a gente observa? Que a quantidade de tempo ela é fixa. Então,
o dia sempre tem 24 horas, né? Então, o meu dia tem 24 horas, o de vocês também, né? O dia hoje tem 24 horas, ontem também teve 24 horas, né? Amanhã também terá 24 horas. Só que a qualidade desse tempo vai depender de como a gente administra nossas escolhas. Portanto, é preciso estar emocionalmente conectado, mentalmente focado e consciencialmente ou espiritualmente alinhado com o seu projeto de vida. E aqui o nosso projeto de vida é o que a gente chama de programação existencial, aquele projeto que a gente elaborou antes de nascer com o objetivo de aproveitar melhor essa existência. E aí, só para recapitular, para os que podem estar vindo pela primeira vez, esse propósito de vida ele tem a ver com 3 pilares. O pilar da autossuperação, que seria o quê? Você se tornar uma pessoa melhor do que quando você chegou aqui. E implica saber pelo menos 2 coisinhas básicas. Você conhecer quais são os seus pontos fortes, aquelas características que a gente chama de qualidades, né? De pontos positivos. E você também conhecer quais são os seus trafares ou traços falhos, né? Que são aquelas características que atrapalham o seu crescimento, o seu aprendizado e que para você evoluir, você crescer, você precisa superá-las. Falando resumidamente, certo? Tem muito mais coisa aí. O outro pilar seria o da reconciliação. Então, nós partimos aqui do pressuposto que essa não é a nossa única existência, que antes de existirmos nessa, a gente já tinha vivido outras existências. Então, o que nós somos hoje é fruto do vivido, né? E nessas experiências anteriores, a gente andou desequilibrando alguns relacionamentos, né? Criando alguns nós nos nossos relacionamentos. E hoje a gente tem como objetivo reconciliar, refazer, melhorar esses laços que antes nós desequilibramos. E a tarefa que vai nos ajudar nessa reconciliação e nessa autossuperação é a assistencialidade, né? É a ajuda, o auxílio que nós vamos prestar a essas pessoas. Então, da mesma forma que nós somos auxiliados, ajudados nessa existência, né? Nós viemos também com o propósito de auxiliar outros que têm uma relação kármica conosco. Então, quando a gente está nesse processo de auxílio, a gente está trabalhando nossos traços falhos e utilizando nossos traços força. E, ao mesmo tempo, promovendo aí essa reconciliação. E aí, na gestão do tempo, no dia da meditação, Érica trouxe aí essa pergunta para nós, né? O que é essencial para você? Né? Porque de acordo com o que for essencial para você, você deveria estar utilizando o seu tempo, né? E aí eu pergunto para vocês, em que você está consumindo o seu tempo de vida intrafísica? Quando a gente chegou aqui, a gente chegou com um quanto de energia, né? Estabelecido para que a gente tivesse as experiências que fossem importantes para o nosso crescimento. Então a gente vem com um conteúdo kármico a ser trabalhado, um pequeno, de acordo com a nossa possibilidade de trabalhar esse conteúdo. A gente não vem com tudo não, senão a gente não daria conta, né? Então a gente vem com aquele pacotinho que nós podemos dar conta, né? Só que muitas vezes a gente chega aqui e se distrai, porque a gente tem muitas distrações. A gente já falou aqui outras vezes que a nossa sociedade, né, ela não favorece, né, que a gente fique atento, que a gente fique antenado no que a gente veio fazer. Muito pelo contrário, as atividades, o nosso dia a dia favorece que a gente fique distraído, né? Então, a gestão do tempo vai falar sobre isso, vai falar sobre a importância de você estar atento ao que você precisa fazer. E não é o que o seu marido, filho, vizinho precisa fazer, não. É o que você
precisa fazer com o seu tempo. Então, para solucionar aí esse problema, né, a gente precisa o quê? A gente precisa eleger prioridades. A gente já falou aqui quantas coisas interessantes aparecem no nosso dia a dia para a gente fazer, né? Muita coisa interessante para assistir, para ler, né? Para conversar, para conhecer. Só que de todas essas coisas que são atraentes, muitas delas vão nos desviar, né, do nosso propósito, ao invés de nos aproximar desse propósito, né? E aí por isso a importância da nossa atenção, da gente descobrir logo qual é o nosso propósito de vida. Por que eu me levanto todos os dias da minha caminha? Porque eu vivo num mundo caótico, mas ainda assim eu me proponho a realizar, a fazer algo por mim e pelas outras pessoas, né? Então, quando se tem um propósito, um senso de direção claro, fica mais fácil saber quais são suas prioridades. Então, esse senso de propósito, ele serve como uma bússola. Então, mesmo que você se desvie, quando você olhar para a sua bússola novamente, você vai se dar conta que você desviou. Então, é voltar para o caminho, né? E ajuda também a dizer não para o que não é importante. Porque se por um lado a gente vive um momento histórico que tem muitas coisas interessantes, muitos instrumentos que a gente pode utilizar para o nosso crescimento, né? Também existe, como eu disse anteriormente, muita coisa que vai nos puxar. E somos nós que precisamos dizer, não, você é ótimo, é maravilhoso, né? Mas não me serve agora, não me serve para o meu propósito. E aí, como eu disse, pode até servir para o propósito do meu amigo, do meu familiar, mas não serve para o meu propósito. E aí, quem é que pode dizer o que serve ou não para o meu propósito? Eu mesmo. Exatamente. Né? Então, mesmo que apareça alguém para dar opinião, ou usando uma palavrinha aqui da Paraíba, para dar pitaco, né? Tudo bem, a gente pode até ouvir essa opinião, né? Ouvir o pitaco, mas deve passar pelo nosso crivo, pela nossa autoobservação, pela análise que a gente faz das nossas vivências, de quem somos nós, né? E aí aparece de novo, né? O que é essencial para você? Então, gerir o tempo é saber usá-lo para realizar as atividades que você considera prioritárias. Isso profissional, pessoalmente, consciencialmente, né? Aí vai depender muito daquela resposta que você deu à pergunta, o que é essencial para mim? Então, no dia da meditação, Érica colocou lá várias possibilidades. Essencial é ter um emprego, é ganhar dinheiro, é ter uma casa nova, é se casar, ter um relacionamento, ou é tudo isso como instrumento do meu crescimento. Aí cada um vai responder hoje, né? O que é essencial para você. Então, quem administra o tempo aumenta a sua produtividade. Então, aquelas pessoas que ainda estão confusas na administração do seu tempo, a produção é muito pequena, né? E aí a gente encontra pessoas talentosas, com muitas ideias, com muita boa intenção, mas com pouco aproveitamento existencial. A gente também já falou aqui em outro momento que a gente usa bem pouquinho dos nossos recursos existenciais, que a gente não usa mais do que 40% dos nossos recursos existenciais. E tem a ver com isso, com o fato da gente andar distraído de nós mesmos. E aí, chegando aí na parte das ferramentas, dos instrumentos, que critérios a gente poderia utilizar, né, para melhor gerenciar esse tempo? Até aí alguma questão sobre a análise de como você gerencia seu tempo? Eu achei
fala bem, que a gente usa muito aqui, que é o pensene. Sim. A gente tem que priorizar o tem, não é? Isso. Nessas escolhas aí. Uhum. Porque às vezes parece que o sen da emoção, né, do sentimento, ele está, às vezes, dominando. Isso. E na hora que eu foco que a minha prioridade é aquela, ela realmente é. Então, o sentimento, a gente tem que trabalhar isso, né? Isso. Porque aí a emoção, ela vai entrar como combustível. É importante, né, a gente ter esse combustível. Mas é o pensamento que vai direcionar para onde, porque a gente vai direcionar essa energia, né? Em que a gente vai utilizá-la? Mesmo porque se a gente vai só pela emoção, né, a gente vai ficar naquele do que eu gosto, do que eu prefiro, e são prioridades que, quando a gente leva a gente à zona de conforto, né? Isso. Então, só complementando o que a Bíblia diz, o pensamento com discernimento é o que vai dizer assim, ele está bom, mas levanta. Isso. Sai da caminhão, né? Uhum. Fazer exercício físico, por exemplo. Porque é muito interessante isso que vocês estão levantando, né? Porque o fato de eu ter uma sensação agradável de algo, me proporcionar uma sensação agradável, não quer dizer que o meu caminho seja por aí, né? E isso pode ser uma armadilha se eu sou do tipo que me deixo guiar pelas emoções, como vocês estão colocando. Se eu não reflito. Então, a gente costuma lembrar que muitos dos conhecimentos que a gente trabalha aqui, para quem chega aqui, eles não são novidades, não, né? Não é nenhuma novidade. Então, não é à toa que as pessoas dizem, esse conhecimento me é familiar, né? Eu me sinto em casa quando eu estou ouvindo. Mas o que é diferente é o quê? É o que você vai fazer com esse conhecimento. Que mudanças, que transformações você vai provocar em você. Então, muitas vezes aquilo que está nos deixando na zona de conforto, satisfeitos, não é exatamente o que é adequado para o nosso crescimento, para essa mudança que a gente veio empreender nesse momento, né? Que a gente está vivendo uma época onde se propaga, onde se fala, onde se difunde, onde se valoriza a emoção. Uhum. Os programas de televisão é só o que se ouve, nas novelas e tudo. Sim. Há até os pais que não sabem o que é emoção e prioridade. Por exemplo, um torcedor de um time. Sim. Aí leva os guris para o campo. Uhum. Vibram com aquilo, já dão um mau exemplo àquela criança que vai imitar o pai. E ainda ensina a criança a beijar a camisa do clube. Já pensou que imbecilidade? Agora, quando a pessoa dá uma entrevista, ou acontece que a pessoa se derrama em lágrimas, ela ficou tão emocionada, ele ficou tão emocionado, como se aquela emoção, aquela facilidade de chorar por emoção fosse grande coisa. É preciso controlar essa emoção. Uhum. E saber de fato o que está sentindo, porque na verdade a gente é invadido o tempo todo, né? Está se emocionando com tudo. Uhum. Então, partindo aí para os critérios, vamos ver o que é que a gente pode utilizar. Hoje a gente tem livros, artigos, ferramentas, aplicativos que vão nos ajudar muito nesse gerenciamento do tempo, né? E todos eles vão falar de coisas que estão aí. Por exemplo, vão falar de lista de tarefas, da importância de você fazer anotações, de você utilizar agendas, calendários, né? Aí eu coloquei os aplicativos, né? Que são ferramentas que você vai usar no seu celular, no seu computador. Outro critério, priorização, determinação de valores, você fazer o seu planejamento diário. Então, tudo isso aí já está bem claro e difundido na internet, nas livrarias, nas bibliotecas, na escola nem tanto ainda, né? Mas a gente tem difundido. Só que aqui, para o nosso trabalho, visando o completismo existencial, ou seja, o cumprimento da sua programação existencial, a gente vai utilizar o que é apropriado desses 3 primeiros
mas como função da programação existencial. Porque você pode ser uma pessoa muito organizada, fazer um planejamento maravilhoso, né? Ter um bom aproveitamento de tempo, mas se isso não é utilizado para o seu crescimento, vai servir de muito pouco. Então você pode ser especialista, dar cursos, né? Mas todas essas técnicas e conhecimentos estão voltados para quê? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque dentre as distrações que a nossa sociedade coloca, tem essa, né? De você ter um bom planejamento, uma boa organização do seu tempo para que você seja mais produtivo para alguém, né? Para a sua empresa, né? Para a sociedade em que você está. Mas se você considera que a nossa sociedade ela é patológica, ela não favorece o nosso crescimento, o que é que acontece aí? Ao invés de você estar indo em busca do seu crescimento, você está se afastando dele. É possível que você esteja se repetindo erros do passado, onde você está privilegiando o eu, o ego, né? O egoísmo, e se distanciando do que a gente coloca aqui, do beneficiamento do coletivo, do grupo, da fraternidade, da maxi-fraternidade, né? Isso se nota, sabe? Até na escolha da profissão, né? Sim. Muitas vezes você não tem vocação para determinada profissão, mas aquela profissão é que está dando mais dinheiro. Isso. Você vai e não vai ter sucesso, porque você não tinha vocação para aquilo, você vai só atrás do dinheiro, entendeu? Isso. Ou passa anos naquele curso porque não tem coragem de sair para desagradar o pai, a mãe ou a sociedade, mas não está agradando ou favorecendo a pessoa mais importante dentro do seu projeto de vida, que é você, né? Senhora, você falou aí egoísmo e também da doação total pelo outro. O egoísmo é o contrário. Você pode passar o tempo todinho só para si, como você falou, do egoísmo, e como o outro lado, de doação total de si, se anular. Isso. Mas você falando aí nessa programação e essa utilização do tempo, como se nós viéssemos, a maioria, com uma certa consciência, mas eu acho que é por mim, assim, as troncas, assim, tão perdido como eu nunca esqueço de que ele fala da história da Bula, do Manual? um manualzinho que a gente pudesse seguir, porque senão você às vezes olha para trás e diz assim, eu perdi muito tempo, mas perdi muito, se autoavaliar. Sim. Mas aí também pensa assim, não, mas eu tive tal e tal dificuldade. Eu não tinha cabeça para isso e assim, isso. Uhum. E isso também não vai mudar, o tempo vai ficar perdido e você vai ficar frustrada, não vai poder voltar atrás. Mas também tem que levar em consideração também essas coisas. Porque toda essa conversa fica assim, como dá uma certa sensação de que as pessoas são negligentes, não fazem porque não querem, porque perdem tempo livre. E às vezes eu acho que eu sou mais generosa, eu não considero muito desse jeito. Às vezes quando vocês estão aí mostrando, eu estou notando isso. Aí eu Sim. aqui dizendo assim, eu sou mais generosa. Não, mas tem esse fator que então a pessoa não conseguiu se realizar, nem cumprir aquilo que veio. Pronto, é por isso que a gente diz, não acredite em nada, experimente. Então, parte disso que eu estou dizendo aqui é fruto da minha experiência. Então, quando você percebe, por exemplo, que é possível que eu esteja falando que as pessoas negligenciam, eu estou falando em cima da minha experiência. Sim, há negligência sim, entende? Agora, claro, cada caso é um caso. Lembra que eu falei antes? A gente vem com um pacotinho que é possível, nos é possível realizar.
Então é possível que tenham coisas da minha experiência que não sirvam para você, que de fato você tenha realmente aproveitado ou não de acordo com as suas possibilidades. Agora, o que é importante cada um refletir? O que disso cabe para mim? Então, vamos supor que você, eu, Kaline, a gente conclua, nós temos, cada uma temos um tempo, né, de existência aqui, e a gente conclua nesse momento que teve coisas que a gente poderia ter feito diferente e não fez. O que a gente lembra aqui? Ok, faça essa avaliação, se tiver que chorar, chore, se ficar frustrado, vivencie essa frustração, não negue nada disso, e a partir daí, pense e reflita o que você pode fazer a partir do agora. A gente brinca sempre aqui, nada de ficar utilizando o chicotinho, eu não fiz, coitadinho de mim, ficar naquele sentimento de autopiedade. Isso não nos auxilia. O que auxilia? A gente assumir a responsabilidade. É fácil? Aí, uma coisa que eu brinco séria também, quem for do meu nível evolutivo vai perceber que não é tão simples assim, né? Às vezes a gente se envergonha, fica triste mesmo, sente a melancolia intrafísica, mas vai chegar uma hora que é importante sacudir a poeira e dar a volta por cima, entende? E nesse momento, se preocupar menos com o outro e se ocupar mais do seu processo, né? Então, como é que eu estou? Que momento eu estou nesse processo, né? O que disso tudo que eu estou ouvindo, vendo, conhecendo, relembrando, o que isso serve para mim agora, no momento que eu estou vivendo agora? Você não está vivendo quando você tinha 20, 15 anos, né? Você está vivendo agora. Então, o que você pode fazer com isso agora? Essa é a questão. Então, dentro aí dessas ferramentas, aí eu trouxe aqui algumas, vamos chamar de dicas. Aí a gente vai falar mais na frente de algumas ferramentas. O que é fácil, faça imediatamente, né? Então, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Que muitos dos acúmulos, né, que a gente tem em casa, no trabalho, no nosso dia a dia, é porque a gente vai deixando pequenas tarefas para depois. E qual é o problema disso aí? É que a nossa mente fica ocupada dessas coisas que a gente deixou de fazer. A gente vai falar mais como é que isso acontece. Então, a gente vai falar da regra dos 2 minutos e dos 15 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? Sempre que ao longo do dia surge uma nova tarefa, ela deve ser feita a seguinte pergunta: isso vai demorar 2 minutos para fazer? Se a resposta for sim, a tarefa deve ser feita imediatamente. Gente, quando a gente começa a praticar isso, a gente se surpreende, né, com a quantidade de coisas que a gente pode fazer imediatamente. Então, sabe aquele objeto que a gente tira do lugar e não coloca? Às vezes a gente leva menos de 1 minuto para colocar no lugar. E aí, quando a gente vai no nosso dia a dia, não observa isso, a gente tira um objeto, outro. Quando a gente vê, tá aquela bagunça, né? Tá aquela desorganização. Que se a gente cuidar antes, né? Se a gente se prevenir, isso seria muito mais fácil. Isso alivia o estresse de acumular várias pequenas tarefas que não sabemos quando vão ser realizadas. Então, pode ser aquela correspondência que a gente recebeu, né? E a gente não vai fazer mais nada com isso e é só rasgar e jogar no lixo. Ou então a gente recebe uma correspondência, não sabe, um convite, por exemplo, não sabe o que vai fazer com aquilo e deixa lá reservado, né? Só que depois passa a data do convite e ainda está lá. Leva menos de 2 minutos você rasgar e jogar no lixo. Coloca lá no reciclado dos papéis, né? A regra dos 15 minutos seria o mesmo princípio, né? Só que aí, para garantir que você realmente cumpra o combinado, porque o que algumas pessoas colocam é o seguinte: bem,
eu reservo, eu vou me organizar, me arrumar para um compromisso que eu vou sair às 7h30 de casa, né? Mas aí eu termino de me arrumar às 7h10, estou prontinha para sair. Então, eu ainda tenho uns minutos até a hora de sair. Aí algumas pessoas dizem, eu vou pegar o celular, né? E vou checar meus e-mails, eu vou responder alguma mensagem do WhatsApp. E aí elas se distraem. A gente falou da outra vez sobre as distrações, né? Que atrapalham muito a nossa organização. E dentre elas tem a internet, o WhatsApp, e-mails, etc. Né? Então, o ideal é que, se você não tem controle ainda, se você não é o administrador do seu tempo, você vai ter que criar estratégias. Por isso que a gente falou da importância aqui das técnicas. Aí você pode usar um timer, né? Ou você pode usar o celular, não tem lá como é que chama? Isso, tem um cronômetro e tem um outro negocinho que eu esqueci o nome agora. Que vai dizer lá, temporizador, que você vai colocar quanto tempo você quer gastar. Então, você vai fazer uma atividade, põe lá no temporizador 15 minutos e começa a fazer. Ele tocou, você deixa o que você estava fazendo e vai fazer outra coisa. Se você ia sair para um compromisso, deixa o que você está fazendo e vá para o seu compromisso. Então, é um acordo que você vai fazer com você mesmo, não é com ninguém não. Certo? É com você que você vai fazer. Então é interessante notar também como um tempo tão restrito pode ser altamente produtivo, né? Se você evitar quaisquer distrações. Então nossos 15 minutos não têm rendido muito, porque a gente se propõe a rasgar a correspondência, né? Que está lá crescendo no nosso birô. Mas aí a gente achou um artigo, sei lá, alguma coisa interessante e pegou para ler. Isso aí eu já fiz várias vezes, de ir fazer uma limpeza tá com um monte de revista lá, né? E tá acumulando poeira, tá faltando espaço para outras coisas importantes. Aí eu sento e de repente eu me pego lendo a revista. Aquela revista que faz anos que tá lá e eu nem me interessava. Aí quando foi para fazer essa limpeza, aí eu me interessei pela revista, né? Então, são essas distrações que podem acontecer conosco, claro, mas aí na hora que a gente se deu conta, eu disse, espera aí, qual é o meu objetivo mesmo? Era sentar para ler essas revistas ou fazer a limpeza, fazer uma reciclagem aqui, desocupar, destralhar para poder, né, ficar um ambiente mais harmonizado. Como é que a gente pode organizar o tempo para estudar, no caso, para concurso? Porque tem pessoas que precisam de mais tempo, tem outras pessoas que precisam de menos tempo. Isso. Ou tem menos tempo, no caso, trabalham, né? Uhum. Então, como é que a gente pode gerenciar esse tempo para estudar? Pois é, aí é um caso bem mais específico. A gente não vai ter tempo de falar sobre casos mais específicos, mas a gente vai falar aqui de ferramentas que também vão poder se adequar, né? Então é possível que, por exemplo, uma pessoa que está estudando para concurso e que aquilo é prioridade na vida dela, lembra da palavrinha lá atrás, o que é prioritário. Então, às vezes tem prioridades hoje na minha existência que não foram no passado nem serão no futuro, né? Então é possível que a gente precise dedicar um número maior de horas para essas atividades. Agora, primeiro eu vou ter que pegar ali a minha roda da vida, né? E ver quanto tempo que eu vou dedicar a cada área daquela, para que também não prejudique. Então, por exemplo, eu vou começar a estudar para concurso, mas que isso venha prejudicar a relação com a minha família, por exemplo. Porque em algum momento isso vai repercutir, entende? Então, mesmo que eu precise diminuir o tempo de lazer com a família, por exemplo, pode acontecer, eu vou precisar continuar trabalhando a qualidade desse tempo, que é o que a gente vai focar aqui, né? Então, o que quer que seja que você estiver fazendo é estar presente dentro daquele contexto. Porque às vezes também esse pouco aproveitamento do tempo é porque a gente não está naquilo que a gente está fazendo, né? E aí, em relação a quem está estudando para concurso,
vão ter aplicativos, vão ter métodos de estudos maravilhosos. E como as pessoas não são iguais, né, vão ter métodos de acordo com o perfil psicológico de cada pessoa, né? Então, a gente vai falar aqui de alguns aplicativos no final. E tem aplicativos que falam, né, de como as pessoas rendem, né, quando elas estudam, por exemplo, 25 minutos e fazem uma pausa de 5, por exemplo. Só que nem todas as pessoas rendem bem dentro dessa metodologia. Então, por isso que é importante que você possa experimentar, se servir para você, fique com ela, se não, procure outra, né? Mas, hoje, por falta de recursos, ninguém deixa de ser organizado. Então, a questão é, o que Érica colocou, a importância aí do Pensene, né? Você se organizar mentalmente e emocionalmente para que sua ação seja correspondente ao que você está dizendo que quer e o que você está sentindo. Porque na maioria das vezes o que acontece é que há uma discrepância aí, né? Eu digo que quero uma coisa, sinto outra e faço outra completamente diferente. Então, por isso, é muito importante aquela pergunta, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Por que isso é importante para mim? Porque às vezes a pessoa está fazendo, se propôs, por exemplo, a estudar para concurso, mas não é bem ela que quer. Ela nem encontrou que isso é dela, é um desejo, um querer dela, né? Pode ser de outras pessoas que estão ao seu redor. Ou ela acha que ela vai ser reconhecida na sociedade a partir, né, daquele momento que ela passar no concurso, que tiver tal emprego. Então é importante essas perguntas. Essas perguntas podem minar muitos projetos pessoais. E para aquelas pessoas, às vezes, né, que conseguem, por exemplo, foram fazer um curso porque a família pressionou. Era o curso da moda. Aí chegam lá, cursam, consideram lá, conseguem um bom emprego, né, invejado pela sociedade, mas não estão satisfeitas, não estão se sentindo bem ali. Aí começam a desenvolver sintomas físicos, psicológicos, né? Então, por isso essa pergunta, né, essa busca interna, ela é muito, muito importante. Seja qual for a programação estabelecida, tem que haver disciplina, né? Sim. Se não for disciplinado, vai sempre estar caindo fora. Aí essas ferramentas, elas são interessantes porque elas ajudam você a visualizar o que é que está se passando na sua vida naquele momento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que a mente interfere aí, tá certo? Então, experimente arrumar ou limpar todos os dias alguma parte da sua casa durante 15 minutos, né? Então, às vezes é aquela gaveta que está lá esquecida, que você está esperando chegar um dia que você vai arrumá-la, né? Então, faça um acordo com você. Pronto, hoje eu vou abrir essa gaveta e o que eu puder tirar para jogar fora, eu vou tirar dentro de 15 minutos. Certo? E aí você só faz isso. E aí vai se propondo. Aquele artigo que eu quero ler, mas não tenho tempo. Tá, eu vou... Olha, se você pegar os seus 15 minutos e focar naquilo que você estiver lendo realmente, você vai ver como esses 15 minutos vão render. Ah, Sinara, mas eu não tenho isso que Leopoldo falou, disciplina. Então, você precisa treinar. Sinto dizer que não vai adiantar você fazer uma promessa, rezar pelo santo, pedindo que essa disciplina se manifeste em você. Eu não tenho essa experiência, nunca ouvi ninguém falar que isso funciona. É com treinamento. Se você já não tem, né, você vai precisar exercitar. Aí tem uma figurinha, gosto muito de falar das figurinhas da internet, né, que diz assim: daqui a um ano você vai gostar de ter começado hoje, né? Porque já pensou certas coisas, certos hábitos que a gente quer desenvolver, de meditação, de leitura, né, de serenidade, seja o que for. Se você tivesse começado há um ano, já pensou quanto você já teria caminhado? Ou se você
já vem exercitando alguma coisa, né? Você é capaz de dizer, é tão bonitinho, né? Quando as pessoas dizem, há 2 anos atrás eu não agiria assim, né? A gente essa semana escutou isso, não foi, Érica? De um amigo nosso, né? E a gente sabe que aquilo é real. A gente é um amigo, a gente acompanhou e a gente sabe o esforço que ele tem feito para essa mudança. E conseguiu, gente. Né? Acho que 1 ano, 2, né? Isso é maravilhoso. E ele não conseguiu porque ele é mais evoluído do que a gente, não. É gente como a gente. Né? É do nosso nível evolutivo. E aí, né, teve uma época que as agendas eram muito importantes. Então, final do ano, eu acho que era um dos presentes mais dados, né? Era a agenda, né? Aí caiu um pouquinho, segundo os lugares que eu tenho andado, certo? Porque aí vieram os aplicativos muito mais interessantes, né? E atrai mais algumas pessoas de determinadas idades. Mas a agenda tem voltado ao circuito novamente. Agora, só que tem o seguinte, ter uma agenda não é a única coisa necessária na hora de pensar na organização do tempo. Você já viu pessoas que, na minha família eu já escutei algumas vezes assim, a pessoa, esqueci um compromisso tal, não sei o quê, ou comprar tal coisa, aí a pessoa que presenteou com a agenda diz assim, e você não anotou na agenda não? Ela disse, esqueci. Aí a pessoa não está usando o presente que eu dei. Então, não é, né, só ter a agenda que vai favorecer a sua organização. Então, o que é que a gente vê aí? Afinal, do que adianta tê-la se você não entende como priorizar seus compromissos? Então, às vezes, é até aquela pessoa que anota, viu, gente? Toda semana ela vai e anota lá o que ela precisa fazer, principalmente as pendências. Só que ela não prioriza. Aí termina a semana, ela fica com a sensação, fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. E às vezes fica com a sensação que fez. Sinara, eu fiz coisas fáceis e não fiz o principal. Como assim? Não fez o que você agora está avaliando como principal. Se era principal, não era para estar no topo dessa lista, não? O que é que vocês acham? É prioridade. Né? Prioridade, tem que dar prioridade, se é principal coisa que eu tenho. Então, é preciso um instrumento que nos favoreça. Então, dependendo das atividades, dos compromissos que a pessoa tenha, é possível que a agenda, você só fazer a listinha, pode funcionar, não pode? Pode. Né? Agora, dependendo do número de atividades, dos seus compromissos, do que você tem na sua mente para você fazer, é possível que só ter a agenda não vai funcionar. Mesmo que seja aquela ferramenta, aquele aplicativo mais recente que está bombando aí na internet, que todos os blogs e sites de produtividade estejam falando sobre ele. Não vai adiantar. Mas não é para ninguém acreditar, é para testar. Então, eu trouxe aí uma ferramenta que se chama matriz de, eu não sei a pronúncia, mas seria o quê? Seria uma matriz de gerenciamento de tempo. O que é interessante aí nessa ferramenta? Ela tanto vai nos ajudar a organizar nosso tempo, como ela pode também servir de instrumento de avaliação. Então, você pode pegar aí, vamos supor, você pega uma folha de papel A4 e você vai dividir em 4. Então, nós temos o quadrante 1, 2, 3 e 4. Aí, você vai colocar aqui, classificar em urgente e importante. Então, nesse quadrante aqui, vai estar tudo que for urgente e importante. No quadrante 2, tudo que é importante, mas não é urgente. No quadrante 3, tudo que é urgente e não é importante. E no quadrante 4, o que não é urgente nem é importante. Então, o que é que a gente vai observar aí?
Primeiro você vai passar tudo que você está fazendo, tem que fazer para o papel. Você vai fazer uma lista aí. E aí você vai encaixar dentro dessa matriz quais são as atividades que você considera urgente. Então, nesse primeiro quadrante aqui, nós temos o que é urgente e importante. Então, são atividades, normalmente, olha, elas são urgentes e importantes. Então, provavelmente, as atividades que vão ficar aí são atividades que você se sente sufocada. Ai, eu tenho que dar conta, né? Elas são gerenciadas sempre naquele clima de crise, de urgência, e você só produz em cima da hora. Isso significa o quê? Na hora que você colocar suas atividades nesse quadrante, se predominar suas atividades aqui no quadrante 1, significa que você atualmente está apenas apagando incêndio. E provavelmente está sobrando muito pouco tempo para você pensar no que é realmente importante para você, sobre o seu propósito de vida. Lembra que a gente já conversou aqui que nem sempre o que é urgente é importante? Que o que é urgente hoje se tornou urgente porque você não fez, não planejou há algum tempo atrás, e por isso você termina realizando e fazendo de qualquer forma, né? E aí no quadrante 2, vive-se em função das oportunidades e não do problema. Então, se no quadrante 1 você está aqui apagando incêndio, né, resolvendo as pendências e tem que ser tudo para ontem, aqui você tem tempo de planejar, você tem tempo de determinar seus objetivos, fazer revisões do seu progresso, prevenir problemas e trabalhar na construção de relacionamentos. Então, tudo que for importante para o nosso crescimento pessoal vai estar nesse quadrante aqui. Alguma dúvida até aí? Todas, né? Todo mundo com silêncio? Então, vamos à frente para ver se surge mais. Então, nesse quadrante 3 aqui, vão estar todas as atividades. Você vai colocar aqui todas as atividades que forem urgentes, mas que não são importantes. Então, é como eu disse, são coisas que lá atrás você poderia fazer, teve tempo, não são coisas assim tão importantes, mas hoje elas se tornaram urgentes, né? Então, de repente pode ser até pagar uma conta, né? Hoje é o último dia, ou então a conta está atrasada. Ela não é uma coisa tão significativa para a sua existência, principalmente se você pagar na data segundo o prazo lá, né? Mas aí, se você paga atrasado, o que é que vai acontecer? Você vai pagar multa, vai gastar mais dinheiro, né? Então, tem coisas assim na nossa existência que elas se tornam problemas porque a gente não deu atenção lá atrás. E o que é interessante também em relação a esse quadrante 3, né? Às vezes, as demandas que estão nesse quadrante não são nossas, são dos outros. Aí me lembrou um pouco uma conversa que nós tivemos aqui na terça-feira no grupo das mulheres, né? Então, às vezes a gente está sentindo muito ocupada, né, pelas demandas dos familiares e às vezes as mulheres olham para si, a mãe, pode ser uma tia, uma irmã, alguém que, né, está lá pegando todas as demandas para que tudo corra bem na família, e ela olha para ela e diz: cadê meu tempo? O que é que está sendo feito com o meu tempo? Para onde está indo o meu tempo? Né? E às vezes o tempo dela está indo para os outros. Nada contra, né? A gente tem lá assistencialidade. Mas o que é que eu disse antes? A pessoa mais importante é você. Você precisa também. Até porque a qualidade do que você vai doar tem muito a ver com a atenção que você dá às suas prioridades também, né? Então, nesse quadrante também, o que é que a gente vê aí? Reuniões que não são importantes, né? Então, às vezes, gasta-se muita energia aqui confundindo o que é urgente com o que é importante, né? Então, pessoas que estão aqui com muitas atividades nesse quadrante, elas não costumam controlar a própria vida. Então, as demandas do mundo externo é que estão consumindo o tempo dela. E aí ela não consegue planejar. E aí vem o quadrante 4, né?
onde estão as coisas que não são urgentes nem importantes. O que é que vocês acham desse quadrante? As distrações, né? Exatamente. Então aqui vão estar aquelas distrações que a gente conversou sobre elas o mês passado. Então, fofoca, conversa fiada, horas na internet, se distraindo enquanto você tem coisas a fazer, né? Conversa no WhatsApp, aquele videozinho engraçado, aquele vídeo bobo que depois que você assiste você diz, como é que manda um negócio desse para mim? E você viu o vídeo todinho, entendeu? Então, essas atividades, o interessante é que a gente retire cada vez mais do nosso planejamento, certo? Aí vamos ver mais uma coisinha aqui. Então, as atividades do primeiro quadrante, elas acrescentam valor e resultados, e são de resolução imediata. Então, são atividades que são importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A do segundo, elas não são de resolução imediata, mas elas acrescentam valor e resultados. Então, na verdade, a gente deveria ter um grande investimento aqui nesse quadrante, tá certo? As do terceiro são de resolução imediata, mas não acrescentam valor. E a do quarto, como eu já disse antes, nem acrescentam valor, nem são de aplicação imediata, certo? Aí vamos fazer aqui uma síntese. As tarefas do segundo quadrante, né, as importantes e não urgentes, são prioritárias e devem ocupar pelo menos 70% da nossa agenda. Devemos sempre tentar aumentar a proporção delas quando fazemos nosso planejamento e tomar muito cuidado para que elas não se tornem urgentes. Já os afazeres do primeiro quadrante, importantes e urgentes, são considerados incêndios que têm o prazo de entrega muito apertado e acabam nos tirando o foco. Então, procure sempre diminuí-los. E por fim, as atividades do terceiro e quarto quadrantes são aquelas que não agregam valor algum ao nosso trabalho e por isso devem ser eliminadas do nosso planejamento, ou pelo menos reduzidas ao máximo, certo? Então, essa ferramenta aí, de certa forma simples, já vai nos dar aí uma boa ajuda nesse nosso planejamento, nessa nossa organização. E aí outro passo importante para organizar melhor o tempo é você repassar tarefas aos outros e permitir que eles ajudem. Então, lembra que eu falei que no terceiro quadrante existem muitas demandas que não são suas, são de outras pessoas? E às vezes, essas demandas estão lá nesse quadrante, não é porque o outro está jogando em cima de você, não. É porque você está pegando, certo? Então, às vezes, né, tem aqueles discursos, mas todo mundo me procura, me sobrecarrega e tal. Aí tem aquele discurso assim, meio como se não estivesse achando bom. Mas será que você não está achando bom mesmo? Então por que você está pegando tudo isso para você? Por que você está carregando uma mochila, uma bagagem que você começa a visualizar que não é sua? E a gente já falou aqui, muitas vezes essa bagagem que não é nossa, que a gente está pegando para nós, a gente pensa que está ajudando o outro, mas não está. A gente não está permitindo que o outro carregue a bagagem que é dele. E só está atrasando, né, o que ele precisa fazer, que algum momento ele vai ter que carregar a sua própria bagagem. E aí, claro, tem pessoas que vão ter que aprender a delegar, né? Assim, já viram pessoas que, não, eu prefiro eu mesmo fazer, porque não acho ninguém que faz do jeito que eu gosto, né? Então, você já identificou aí um elemento que você precisa trabalhar. Então, vai ter momentos que você vai ter que soltar mesmo. Agora, é uma escolha, né? Ou eu continuo agarrado nas demandas que eu já percebo que não são minhas, e quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo comigo? Eu estou gastando um tempo e energia que eu poderia estar utilizando em outras coisas que realmente são minhas. E aí a gente já, falando rapidamente, muitas vezes a gente utiliza esse autossacrifício para fugir do que a gente realmente precisa fazer. Então, né,
dentro da moral cristã, o sacrifício é bem colocado, né? É bem visto. Oh, essa mãe, esse pai, quanto sacrifício por essa família. Mas o que é que você de fato está fazendo por você, né? E para os pais, tem muito a história do complexo de culpa. Exatamente. O filho se desvia e ele fica dando assistência, procurando. Mas aquele filho não se equilibra. E ele, enquanto o filho não se equilibra, ele também fica desequilibrado. Exato. Ah, mas foi o que eu fiz. Uhum. Quando na verdade fez tudo o que podia, deu o seu melhor, só que chega um momento que o outro precisa caminhar com as próprias pernas, ter suas experiências também, né? Senhora, e esse do aprender a delegar também tem muito de que assim, é uma forma de eu me sentir valorizada. Quer dizer, aquilo que você Sim. fala, eu estou como ganho, eu estou nesse auto-sacrifício, porque isso de alguma forma está me dando a aproximação das pessoas, né? Isso. Eu não sei conquistar de outra forma, digamos assim. E é o maior exemplo do não estar no aqui e agora, né? É. Quando eu me dedico só a esse auto-sacrifício por demanda dos outros, é porque eu deixei de olhar para mim, ou por querer ou não, ou por fugir, né? Como você falou. Sim. Daquilo que realmente é prioridade, ou que deveria ser a minha prioridade, o meu padrão de coisa, no caso. Isso. Então, outras dicas aí. Diminua as reuniões, então troca de ideias e informações é importante, mas as reuniões não são o lugar para realmente fazer o trabalho, né? Então, aquelas reuniões que são feitas para marcar outras reuniões, né? Então, fuja disso, né? Se as pessoas têm tempo a perder, olhe para você e veja se você também tem, né? Faça um planejamento semanal, aproveite um tempo de espera para fazer um planejamento, né, bem estruturado. Então, às vezes, aquele tempo, né, que a gente está lá esperando ser chamado para uma consulta médica, dentista, sei lá, ou quem anda de ônibus, né, está lá no ônibus. Então, aproveitar esses tempos para fazer alguma coisa também. Separe as listas por contextos. Então, você tem lá uma série de atividades para fazer. Aí você pode colocar, quando eu estiver em casa, o que é que eu posso fazer para otimizar meu tempo? No trabalho, né? As ligações que eu tenho para fazer, na minha vida pessoal. Então, às vezes você pode ter uma lista de tarefas que são coisas que você vai fazer quando você sai, né? Aí você aproveita aquela saída e vê quantas atividades dá para você fazer, para você não precisar ficar saindo vários dias, por exemplo, né? E esse lembrete aqui, né, de você separar a lista por contexto, e aí vai ser como você contextualiza essas tarefas, né? Isso também vai lhe ajudar que quando você estiver num lugar, você não está pensando em outro. Então, quando eu estiver em casa, assuma aí as tarefas da sua casa. Quando estiver no trabalho, as tarefas do trabalho. Porque a gente fica muito trocando as coisas. Eu estou no trabalho pensando nas coisas que eu tenho que fazer em casa, com a família, ou então o oposto, né? E lembrar sempre de um passo de cada vez. Então, às vezes é interessante você, quando estiver fazendo lá a sua lista, né, de tarefas, você dividir grandes tarefas em pequenas. Então, isso pode ajudar muito a aumentar a sua eficiência. Então, às vezes a pessoa faz a lista de tarefas assim: mãe, filhos, trabalho. E aí depois ela se dá conta que não cumpriu os objetivos. Mas é porque está o quê? Abstrato demais isso aí, né? Não tá definido. Quando você colocou lá mãe, o que você queria dizer? Era pegar a roupa da lavanderia da mãe, fazer um depósito na conta da mãe, melhorar a comunicação com a sua mãe. O que significava isso, né? Com os filhos, a mesma coisa. Colocar tempo limite para cada tarefa, né? Ao fim do qual pode dar atenção às distrações. Então, você pode até se premiar com uma olhadinha lá, né? Na internet. Agora, é uma olhadinha. Significa que o tempo deve ser mais curto do que
aquele projeto, aquela atividade que você está se dedicando. Então, aprender a gerenciar interrupções. Isso vale para o trabalho e vale muito para quem trabalha em casa, por exemplo, né? Ainda é muito difícil, às vezes, para pessoas que convivem com outras pessoas, entender que a pessoa que trabalha em casa está trabalhando, que ela não deve ser interrompida, né? Mas quem é que vai colocar esse limite? Somos nós. Então, a gente precisa definir, esclarecer com as pessoas quais são as interrupções que podem ser aceitáveis. Porque, às vezes, você convive com pessoas que não têm a menor ideia do que é organização do tempo, do seu tempo. Eu ia dar um exemplo, mas vai ficar muito grande, por causa do nosso tempo eu não vou dar, vou pular o meu exemplo. Então, todos temos um limite de energia a ser gasta por dia, né? Assim como a gente veio a essa existência com quanto de energia, certo? Para ser utilizado nas nossas atividades, todos os dias a gente também tem lá uma quantidade de energia. Então, será preciso energia para que o cansaço não atrapalhe o foco e a concentração. Então, preocupações... Mas a pessoa pode gastar mais tempo, energia do que ela tem que, não é isso? Pois é, esse é um problema. É isso que a gente está querendo aqui. Para organizar o tempo, a gente quer chamar atenção para isso. Então, tem aquelas pessoas que a atividade dela do primeiro quadrante, né, é uma pendência, é uma urgência, então ela vira a noite trabalhando naquilo. Vira a noite trabalhando aqui. Toda vez ela tem sempre que virar a noite, né? Agora, o que é que você acha que vai acontecer com essa pessoa que está sempre apagando incêndios e virando a noite? Não vai ter uma hora que o organismo vai reclamar? Aí o que é que eu estou observando, por exemplo, comigo e com as outras pessoas? Eu conheço pessoas que estão da minha faixa etária para cima, que foram pessoas sempre muito dinâmicas, né? Que dava a impressão que elas iam muito além do ritmo delas. Então, estavam sempre fazendo, e dava conta legal. Então, era aquela pessoa que, seja no trabalho, seja na família, era sempre procurada para fazer alguma coisa. Só que elas foram envelhecendo. A mente continua muito esperta, as emoções, do jeito que dá, equilibradas, mas o corpo físico não. Há o quê? Uma queda natural, porque o corpo físico vai o quê? Envelhecendo. E aí elas querem seguir o mesmo ritmo que elas tinham quando eram mais jovens, mais cheias de energias. E o corpo começa a reclamar. Aí começam os sintomas, né? E a pessoa não sabe o que está acontecendo. E o que pode estar acontecendo é uma coisa muito simples. Como elas não se davam conta que elas aceleravam muito o ritmo delas e querem continuar nesse ritmo acelerado, hoje o corpo físico não permite mais. Pra mim é? Não, estou falando para você. Você está no endereço que está caindo aqui. Mas tem muito a ver com esse ritmo que a sociedade imprime às nossas existências, né? Então é interessante. Os mais jovens já começaram a pensar sobre isso também, né? Até que ponto eu conheço o meu ritmo? É importante você conhecer seu ritmo, né? Então, se você começa a abusar do seu ritmo, utilizando mais energia do que você tem, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser cobrado. Então, e tem um outro problema que eu trouxe aqui, que eu destaquei aqui, né? Que muitas vezes busca-se maneiras pouco saudáveis de aliviar o estresse. Então, naquela roda da vida, tem também o quê? O lazer, né? O lazer é muito importante, ele também deve fazer parte lá do segundo quadrante. Você deve planejar seu lazer, porque o lazer, como já foi discutido aqui numa outra palestra, ele serve para quê? Para nos revitalizar. Ele também serve para o nosso crescimento. Agora, que tipo de lazer você tem investido? Tem gente que, ao invés de investir no lazer,
tem investido em atividades que desvitalizam, né? Então, passam a noite acordadas, bebendo, ou fazem uso de medicamentos, porque aí eu preciso de energia. Então, eu tomo uma garrafa de café, um energético, e isso tudo tem um preço a pagar. E aí, o que é que acontece? Às vezes a pessoa se pega mal-humorada e dispersa, né? E aí, atividades como cuidar dos filhos, conversar com familiares, em vez de ser uma fonte de prazer, aparece apenas como mais uma demanda de energia. Ai, eu estou tão cansada hoje, eu queria chegar em casa, entrar no meu quarto, deitar na minha cama, ligar minha televisão e não ouvir mais nada. Só que essa pessoa não é solteira, ela não mora sozinha, ela não está isolada no mundo. Às vezes ela é casada, tem filhos, né? E quando ela abre a porta de casa, o filho vem todo contentinho, contar o que aconteceu na escola. E aí isso que ela adoraria, teria o maior prazer, né, de compartilhar com o filho, e seria uma fonte de nutrição para ela, ela não está com energia para isso porque ficou desperdiçada em outras atividades. Ninguém precisa falar como o Leopoldo, não. Me perguntar se eu estou falando para si, não, tá? Afinal de contas, você está falando para todos, né? Inclusive Cada um para quem tem está, a sua né? carapuça na cabeça. Exato. Então, essa ferramenta aqui eu trouxe para falar um pouquinho dela, antes da gente falar dos aplicativos, porque é uma ferramenta que eu considero que ela pode nos auxiliar tanto nisso, tudo aqui que eu falei, como possibilita o quê? Você visualizar suas atividades, porque muitas vezes a gente fica perdido porque lembra das atividades, mas depois esquece. Lembra das atividades e depois esquece. E não consegue situá-las no tempo. Aí eu trouxe aqui minha colinha. Então, esse David Allen aqui, que é a pessoa que desenvolveu essa ferramenta. Carol, você pode ler aqui o nome para mim? Pronto. Como eu não tenho a pronúncia maravilhosa aqui de Carol, eu vou chamar de GTD, certo? Quando eu falar GTD, eu estou falando de? Ok? Então, o que é que ele diz? Use a memória externa. Você não pode carregar tudo na cabeça. E aí, teve um momento da minha vida que eu percebi o seguinte: eu sempre tive muito tempo para fazer as coisas, eu nunca tive karma com o tempo, né? Meu tempo sempre foi maravilhoso. Só que aí teve alguns momentos que eu percebi que eu me sentia sobrecarregada, como se estivesse fazendo muitas coisas, e quando eu parava para fazer uma análise do meu dia, eu percebia que não eram tantas coisas assim. Que na verdade o que estava acontecendo é que minha mente estava sobrecarregada, né? E aí, observando outras pessoas ao longo do tempo, eu fui percebendo que isso também acontece com elas, né? Aí a gente falou aqui da síndrome da bicicleta ergométrica, né? Então, aquela pessoa que faz o esforço para cá, para lá, para lá. E no final do dia, e às vezes até o final da existência, ela percebe que não realizou muita coisa. Então, o que é interessante aí nesse método, né? Ele fornece um sistema para esclarecer pensamentos, tomar decisões e armazenar dados, todos os seus processos de maneira confiável para que você tenha acesso a tudo que precisa no momento que achar necessário. Aí a gente vai falar aqui de alguns pressupostos desse método. Qualquer semelhança não será mera coincidência, tá certo? Então, quais são tem 4 pressupostos aí. E ele vai servir para todos os métodos que você utilizar. Eu escolhi esse porque é que eu tive mais afinidade, tá certo? Nós não vamos falar sobre como usar porque não há tempo. Existem cursos, livros, eu vou dar aqui a referência, que falam sobre isso. E é uma ferramenta muito rica. Então, o primeiro pressuposto seria: sua mente não foi feita para armazenar informações. Quem já aprendeu aqui a dirigir ou andar de bicicleta
e eu gosto mais do processo de dirigir porque existiam vários elementos para que eu memorizasse, né, para me tornar uma motorista. Então eu tinha que sincronizar, olhar para a rua, me concentrar no volante, passar a marcha, pisar na embreagem, pisar no freio, pisar no acelerador, observar se tinha gente na rua, se algum pedestre pudesse ou não atravessar a rua, né, inadvertidamente. Então, eram vários elementos que eu tinha que ficar pensando para poder aprender a dirigir. Uma vez que eu aprendi, o que aconteceu? Eu não penso mais sobre como passar a marcha, pisar no acelerador. Isso vai sendo feito automaticamente. Imaginem vocês se eu tivesse, a cada vez que eu pegasse o carro para dirigir, pensar em cada ação dessa. Eu ia conseguir? Não iria conseguir, né? Então, da mesma forma, ele parte desse pressuposto aí, que tem coisas que a gente deve desocupar a nossa mente para que a gente possa ocupá-la com outras coisas que neste momento em que eu estou, elas são importantes. Então, quando eu estava preparando essa palestra, eu pensei em muitas coisas, né? Não foi à toa que eu coloquei alguns conteúdos aqui, porque eu não precisava memorizar todos esses conteúdos. Mas quando eu estou falando aqui para vocês, eu preciso estar atenta a algumas coisas que estão acontecendo aqui, que são importantes para que eu transmita melhor o que eu me propus, né? Então, seria esse mesmo princípio. Então, muitas vezes o motivo de nós nos sentirmos tão sobrecarregados com o nosso trabalho, com nossas atividades, é que utilizamos toda a nossa energia criativa lidando com problemas, remendando estragos e recordando o que mais precisamos fazer. O que se descobriu? Que a nossa mente, ela não é capaz de processar tantas informações. Teve um estudo aí que falava de que a gente só conseguia processar 6 informações de cada vez. E depois, em 2001, falou-se de 4 informações por vez, certo? E ainda assim, né, cada vez que surge algum fato que eu preciso investir em uma dessas atividades, eu vou comprometer a qualidade das outras. Então, essa historinha de multitarefa, ninguém precisa acreditar em mim, é furado. Não que os jovens hoje são multitarefas, eles conseguem estudar para a prova, ouvindo música, assistindo vídeo. Não é verdade. Alguma coisa ficará comprometido, né? É claro que às vezes na urgência tem homens e mulheres que vão tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que a qualidade dessas coisas ficará comprometida, né? Então, qual é o resultado disso? Né? Você se sentir sobrecarregado. O resultado é um sentimento de você estar cansado, porque você não está dando conta dessas coisas, que você não possui o controle de tudo que está acontecendo no seu dia. E se você tiver o perfil psicológico, em seu perfil psicológico, a necessidade de controlar as coisas ao seu redor, a tendência é que você vai se sentir ainda mais cansado. Então, para a mente, todos os acordos parecem necessitar de uma mesma quantidade de atenção. O que são os acordos? São aquelas tarefas, aquelas atividades que você se propôs a fazer, desde as mais simples às mais complexas. Só que a mente não sabe diferenciar, se você não direcionar, o que é mais simples e mais complexo. Quando a gente está no piloto automático, é como se todas as atividades tivessem a mesma importância, né? Então, o que essa ferramenta vai favorecer? Ela vai nos fornecer um fluxo de trabalho. Ela vai nos favorecer montar o que a gente precisa fazer para resolver aquela atividade ou aquela tarefa, né? Então,
como ela é uma ferramenta que vai nos possibilitar visualizar tudo que a gente pode fazer a cada dia, é como se a gente ficasse tranquilo, entende? Bem, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas no momento adequado eu vou visualizar. Então, eu não preciso ficar me lembrando continuamente, porque é isso que acontece. A nossa mente subconsciente fica pipocando a lembrança. Eu vou dar um exemplo. Eu fiquei de mandar uma mensagem, eu combinei com Érica de mandar uma mensagem para uma pessoa pelo WhatsApp, né? Para tirar uma dúvida. E aí, eu não fiz essa tarefa. Mas eu passei o dia me lembrando disso. Não é a coisa mais importante da minha vida. Não vai acontecer nada com o mundo se eu não fizer, se eu não mandar essa mensagem. Concorda comigo? Com certeza. Mas, veja bem, várias vezes no dia ela ficou, não fiz. Não fiz. Então, isso é um exemplo simples, né, de uma coisa que não era nem para eu estar me lembrando. Ou eu fazia ou deletava de vez, porque não era uma coisa tão importante. Mas a forma da nossa mente funcionar, o que é que acontece? Nós temos aí, vamos dividir a mente consciente e subconsciente. Então, a mente subconsciente é como se ela ficasse cobrando de nossa mente consciente, não uma resolução necessariamente, ela fica cobrando um planejamento. Se eu tivesse anotado lá, né? Passar a mensagem para Mariazinha depois do almoço, que é bom a gente colocar lá um momento, né? Minha mente teria liberado. Ela não ficaria pipocando. Então, quantas vezes você está fazendo uma coisa e pensando em tantas outras que você precisa fazer? Conhece alguém que diz que quando vai dormir, parece que tem um botão no travesseiro, que ela está toda tranquila, vai dormir, está com sono, quando põe a cabeça no travesseiro, começa a vir coisas que ela precisa fazer, ou que está atrasado, ou projetos, preocupações, né? O que é isso? É porque uma parte da nossa mente está cobrando um planejamento para aquilo. Você nem precisa resolver, não é porque você não resolveu não, veja bem, é isso que é importante entender. Você precisa de um plano para isso. Então, quando eu coloco lá no meu plano, lá no meu quadrante, estabeleço as atividades que eu preciso realizar e coloco a data, por exemplo, como eu vou fazer, a minha mente se libera. Agora, para que ela possa liberar-se, o que é que eu preciso? De um instrumento que seja confiável. Então, se eu estou utilizando um instrumento em que eu não confio, então, aquela pessoa que tem uma agenda de papel, usa não sei quantos aplicativos e ainda assim fica tensa, ansiosa, então você ainda não achou a sua ferramenta adequada. Porque na hora que você achar, aquilo não vai funcionar como um instrumento de tensão nem de ansiedade, vai de libertação. Aí um outro pressuposto, né? A mente como água. Então, a nossa mente ela precisa estar constantemente se adaptando. A gente fala aqui várias vezes, nas várias palestras que nós temos, da importância da gente estar aberto à experiência. Isso significa o quê? Que quando eu estiver no trabalho, fazendo as atividades do trabalho, que eu fique lá, né? Que eu conclua, que eu me dedique a dar o meu melhor ali. Quando eu estiver no meu lazer, que eu me dedique a isso e dê o meu melhor, me revitalize, que eu compartilhe e assim por diante, né? Então, que a gente possa ocupar, né, essa nossa memória, que a gente chama de memória ocupacional, de forma que a gente esteja sempre presente naquilo que a gente estiver fazendo. É algo que precisa também de treinamento. Se você não tem, né, você precisa treinar. Agora, o que é interessante? Isso já existe em nós como potencial. Já passou pela experiência de você estar no cinema, aquela telona, aí você está assistindo um filme, aí é um filme que envolve você a tal ponto que se for um filme de ação, aquela velha história dos bonzinhos contra os mauzinhos, né? Os bandidos contra os mocinhos, ou uma
cena que envolva muita emoção, aí você se pega envolvido e às vezes torcendo por uma pessoa ou outra, por um relacionamento e tal, e é como se nada mais estivesse presente, é como se você estivesse dentro da cena. Então, o que acontece aí? Você está num estado alterado de consciência, você está focado ali. Isso mostra que você já é capaz disso, que esse potencial existe em você e você já o utiliza. Agora, você precisa utilizá-lo a seu favor, certo? Então, lidando com os acordos internos. Então, precisamos de um sistema confiável, onde nós possamos depositar nossas tarefas e projetos. Então, essas ferramentas todas que surgiram aí, elas vão falar desse... Pode usar outras palavras, mas vão falar disso. De você pegar tudo que você tem a fazer, você descarrega na agenda, ou no aplicativo, entende? Ou naqueles papelzinhos que você cola. Mas você ter alguma coisa para você descarregar. É como se você fosse liberar a sua mente daquelas questões a serem realizadas, certo? Mas aí a gente já viu, não basta escrever no papel. Você tem que traçar um plano. Obra, né? Isso. E também serve muito esse registro, quando a pessoa está fazendo meditação, né? Principalmente quando está iniciando. Isso, exatamente. E aí a mente diz, eu vou fazer. Uhum. Então, sem um sistema confiável, tendemos a nos perder na imensidão de informações que estamos tentando processar e sobre quais são as reais prioridades a serem feitas. Então, para aquelas pessoas, né, que têm essa sensação de que meu problema não é falta de tempo, mas é a minha mente que está sobrecarregada, então elas já chegaram num nível bom de percepção, né? Elas estão prontas para buscar um instrumento, uma ferramenta onde elas possam depositar o que elas têm que fazer, eleger suas prioridades e liberar a mente para as coisas que também são importantes e que podem estar ficando num segundo plano porque está sobrecarregada. Então, uma pessoa com a mente sobrecarregada, desorganizada, vai tender a ser uma pessoa muito pouco criativa, porque suas energias estão voltadas sempre para apagar incêndios. Aí o quarto pressuposto seria perspectiva ampla versus detalhes práticos. Aí nesse pressuposto eu me lembrei muito das pessoas às vezes que dizem assim, aqui, né, nos nossos estudos, as pessoas que fazem parte da escola iniciática, elas falam assim, mas eu não sei como é que eu faço para dar conta de tanta coisa que é benéfica para o meu crescimento, como, por exemplo, fazer meditação, né? Fazer autoobservação, fazer a retrospectiva do dia quando chegar, né? Quando eu for dormir, e fazer tantos outros exercícios de respiração que são benéficos. Aí elas dizem assim, porque as atividades do meu dia a dia, e eu vivo no mundo, me consomem, né? Então, elas estão aqui nesse dilema dessa perspectiva mais ampla e dos pequenos detalhes. Então, na verdade, essa perspectiva mais ampla, ela deveria o quê? Ser a base de tudo isso. Então, cada elemento que as pessoas veem como obrigação, eu tenho que fazer, isso toma tempo, por isso que não dá para fazer atividades voltadas para o meu crescimento, elas deveriam estar incorporadas dentro dessa perspectiva mais ampla, né? Então, por isso é necessário um sistema que gerencie todas essas necessidades. Então, quando esse sistema, eu coloquei lá na frente, ela vai nos ajudar a pensar, vai nos ajudar a refletir sobre o nosso propósito de vida, a gente vai tender a reconhecer a importância, por exemplo, da meditação. De eu fazer aquele exercício no início do dia, de como é que eu quero me comportar durante o meu dia. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa que eu já me identifiquei com muita agressividade, né? E eu estou trabalhando sobre essa agressividade.
Então, é preciso que no momento que eu acordo, que eu estou mais tranquila em termos físico, emocional, mental, minhas energias, que eu, como se eu fosse colocar uma espécie de carimbo, uma espécie de proposta para o meu dia, porque é um momento que eu estou mais tranquilo, para eu registrar o que eu quero ser, como eu quero me comportar, né? Então, a partir da compreensão, do entendimento da importância de cada detalhe desse, né, eu vou achando o tempo, eu vou encaixando essas atividades no meu tempo. Então, tem muita coisa, na minha percepção, aí cada um vai refletir, que a gente ainda não encaixou no nosso tempo, embora intelectualmente a gente considere importante, como, por exemplo, a meditação diária, porque a gente não parou realmente para refletir sobre a importância disso. Então, às vezes as pessoas estão num momento de que elas não estão satisfeitas com o trabalho, né? Com a vida profissional que elas escolheram. Mas elas continuam lá e muitas vezes elas dizem assim, mas é porque eu não tenho tempo para pensar sobre isso. Eu não tenho tempo para planejar a minha saída desse trabalho para um outro trabalho. E não posso simplesmente chutar o pau da barraca, né? Então, quando as pessoas dizem isso, provavelmente há uma confusão dos seus pensamentos, das suas emoções, está faltando uma organização pensênica para que ela encontre tempo para se programar para a coisa que ela considera a mais importante nesse momento da existência dela. E aí a gente volta para a questão que a Érica colocou, né? Na base de tudo, a gestão do tempo, a gente diz que tem a ver com a gestão pessoal, né? E gestão pessoal também tem a ver com o gerenciamento dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas energias. É como aquilo que a gente falou aqui, deu um exemplo uma vez de pessoas que dizem que querem ter saúde, mas elas só falam de doença. Então, como é que essa pessoa quer ter saúde se o investimento de pensamentos, de emoções, a energia que ela gera, que ela qualifica, é de doença? Então, cada vez que ela diz, olha, a minha doença, assim, assim, estou sentindo assim, assim. Aí chega alguém para dizer, olha, eu tive uma gripe e tal. Mas a que eu tive foi muito pior e tal, tal. Então, da mesma forma que a pessoa faz isso em relação, por exemplo, à doença, quando ela quer ter saúde, a gente às vezes faz isso no nosso dia a dia. Então, eu digo que eu quero ser uma pessoa mais serena, mas as minhas atitudes mentais, emocionais, os meus relacionamentos levam tudo ao contrário, né? A conseguir o contrário disso. Vou correr um pouquinho agora. Sim. Então, para quem se interessar, esse é o livro onde tem essa ferramenta. Na internet parece que já tem PDF também. A arte de fazer acontecer. Certo? É da Sextante. E tem o e-book também, se quem quiser comprar. Bem, então em termos de aplicativos, quem quiser se aprofundar um pouco mais, aí eu trouxe aqui dois sites que tem muita coisa, certo? Eu trouxe aí esses dois para quem quiser começar, porque é preciso também um cuidado para não se perder com tanta, né, com tanta informação. E aí, ao invés de você usar a ferramenta a seu favor, ela vai virar distração. Então, tem esse site aqui, que é desse Leonardo Pollack. E lá no site, ele permite que você baixe gratuitamente esse livro aqui, que tem 29 métodos de produtividade pessoal. O guia definitivo para escolher já o seu. Então, lá ele vai fazer um resumozinho de vários métodos, de vários aplicativos. Sinara, eu acho que tudo isso que você apresentou, se cada um procurar fazer do seu jeito, com seriedade, com dedicação, com perseverança, com disciplina,
desejando aquele objetivo, se for, é uma opinião maluca minha, né? Você está dizendo uma coisa, eu vou contrariar. Se for procurar na internet, você vai encontrar 1 milhão e vai ficar perturbado. É melhor que você procure você mesmo, sei lá. Você não tem que dar umas dicas? Siga essas dicas. Mas veja bem, eu estou falando aqui para um público geral. Então vamos supor que para você, só com aquelas dicas, sua disciplina, o conhecimento que você já vem investindo, sirva para você, ok. Mas outras pessoas vão precisar de fato de ferramentas que possibilitem mais detalhes, entende? Na internet você sabe como é, né? Aí por isso... Uma coisa, aparece 1000. Isso, Aí por você isso que eu trouxe termina aqui... se perdendo, sei lá. Por isso que eu trouxe aqui esses dois. Agora, esses dois aqui vão ter um mundo de informações, tá certo? Aí cada um vai investir de acordo com o que considera importante, tá certo? Aí tem... Às vezes eu falo assim, mas é porque, como eu já vivi um bocado, eu já aprendi umas coisas, mas quem está começando tem que começar assim, né? Com essa busca, né? E leva uma vantagem enorme, viu? Porque todos esses métodos aqui foram criados em cima das experiências das pessoas. Então é muito bom no nosso dia a dia a gente já pegar ferramentas que foram testadas, entende? Então é fruto da experiência. Agora vão ter ferramentas que vão se adequar mais a nós e outras menos. O ideal é que você escolha que se adeque mais a você. Aí tem esse outro blog aqui, né? Vida Organizada, dessa Thaís Goldinho, certo? E aí eu trouxe aqui para a gente ver aqui rapidamente o que é que a gente tem aí, por exemplo, de aplicativos. Tem este aí, não vou ler o nome. Com esse aplicativo, você cria listas com as atividades a serem desenvolvidas no dia e determina o tempo que cada uma levará, resultando assim na otimização do tempo e foco nas suas tarefas. Aí vamos supor que a sua dificuldade você se perde nas atividades que você está realizando. Então, esse seria um bom aplicativo para você, tá certo? Então, de acordo com a autoavaliação feita, você vai ver que vai ter um método, um instrumento que é mais interessante. O ClearFocus, né? A ferramenta permite que você fragmente sua rotina de trabalho em grupos de 25 minutos e estabeleça pausas na sua jornada do dia. Então, ele é baseado também num outro método, né? O Pomodoro, que foi até Kaline que me falou há muito tempo atrás sobre, nem tanto tempo assim, né, Kaline? Então, tem lá um aplicativo que você pode utilizar. Aí tem esses dois aqui, Self Control e Focus Lock. O primeiro, né, através desse programa, olha que legal, você bloqueia o acesso a sites que podem te distrair durante a realização das suas atividades, como por exemplo, redes sociais e e-mails. E o segundo, bloqueia aplicativos selecionados por um período de tempo determinado pelos usuários e impede que os programas causem distrações. O que é interessante nesse segundo aqui? Se você programar que vou ficar 30 minutos, 60 minutos sem utilizar tal aplicativo, não tem como você desprogramar. O que acontece muitas vezes? Tem lá o aplicativo, você programa que vai ficar 30 minutos, mas aí depois você muda de ideia, né? Porque nós somos uma multidão de eus. Alguns eus determinam uma coisa e outros vêm atrapalhar todo aquele acordo que você fez. E depois vêm outros eus para lhe culpar. Você não cumpriu com o acordo e começa a pipocar o que você tem que fazer na sua mente. Então veja bem, isso tudo são muletas. Como a gente ainda não tem a disciplina falada aqui por Leopoldo, isso são muletas para nos auxiliar nessa organização. Eu retiro tudo que eu disse, gente. Já me arrependi. Não, mas serve para mim também. Então, o Rescue Time, você pode visualizar o final do dia, esse também eu acho maravilhoso. Quanto tempo está gastando em cada site que entrou? Porque às vezes a pessoa não tem noção e quando ela visualiza lá, certo?
Aí ela vai cair em si. Se está faltando sinceridade consigo, ou às vezes ela está usando mecanismo de defesa inconsciente, não está percebendo, ou se ela está na autocorrupção, quando ela olhar lá o relatório de quanto tempo ela passou, né, vai ser a hora da verdade. Então, não sabe para onde está indo o seu tempo? Baixe logo, seus problemas acabarão. Aí o Google Drive, que é muito popular e totalmente versátil. Além de armazenar arquivos, ele permite a criação de arquivos de texto, apresentação em slides, planilhas, desenhos e formulários de pesquisa, né? E ele pode ser sincronizado com vários dispositivos. Esse aí seria um bloco de nota, né? Ideal para guardar notas, artigos e áudios. Com ele é possível compartilhar anotações de um projeto, fazer rascunhos a qualquer hora e lugar. Então, às vezes você está lá, a NET está lá, né, no consultório, e de repente vem uma ideia, um insight, uma inspiração para a palestra do mês de, nós estamos em agosto, de dezembro, porque as outras ela já teve inspiração e já estão todas inscritas, que a NET é organizada. E aí, ela não precisa andar com a agenda, não precisa do bloquinho, ela vai lá no celular, nesse aplicativo, digita lá a nota para depois ela acessar e escrever sobre o tema. Então o conteúdo fica disponível em qualquer aparelho que você acessar. Então ela pode ter deixado a nota no celular e acessar através do desktop. Então, para quem gosta de ter um bloco de anotações sempre à mão, para não perder os insights, ele é o aplicativo ideal, certo? Às vezes a gente gosta do nosso caderninho, né? Eu gosto do meu caderninho também, tá certo? O Guia Bolso já é um aplicativo que permite a você o controle financeiro. Então, existem vários aplicativos que tratam desses temas que eu estou colocando aqui. Uns vão ter mais informações, outros vão ser mais simples. Aí é o que eu disse antes, cada um vai buscar o que acha mais adequado para si, né? O Trello é uma ferramenta extremamente versátil, se adequando às necessidades de uma empresa e permitindo também seu uso também em equipe. Outra vantagem é a não necessidade de instalação, pois funciona em um site acessível em todos os navegadores e é totalmente gratuito. Então você vai encontrar tanto os aplicativos que são pagos como os gratuitos. Aí seria uma página aí do Trello. Aqui o objetivo, a grande reforma da cozinha. Aqui ideias, comprar bandô de cortina para o novo para combinar com os armários. Colocou aqui as ideias. E aqui tem a fazer o que precisa ser feito, o que está em andamento e o que está pronto. E aí, através desse quadro, pode ser um quadro físico também, se você não quiser ou não gostar de usar o aplicativo. Você visualiza e você tem noção do que você está fazendo, né? Do que está faltando, do que já fez, né? E aí, mas é importante o quê? Que você faça sempre uma avaliação semanal. Até onde eu fui, o que eu realizei, o que está faltando. Então, sem essa revisão, que é interessante que ela seja semanal, você pode se perder nessa organização. Aí, o que é interessante? Então, vamos supor, alguém vai dizer, mas para fazer tudo isso eu preciso de disciplina. Sim, mas ao mesmo tempo, se você não tem disciplina, isso são recursos que você pode utilizar para obter essa disciplina. E aí, para finalizar, eu não trouxe um pensamento, nem uma frase, nem um texto. Eu trouxe as duas perguntinhas aí para vocês. Quais são as ações dessa semana que te aproximarão do seu objetivo? Então, pensando aí no seu propósito, né? Que ações vão lhe aproximar do seu objetivo? Quais serão as suas prioridades? Hoje é segunda, né? É. Está conversando? Não é? Bem, então, por hoje é só.